Você que dispõe de Bíblias, se puder abrir juntamente conosco, Romanos capítulo 5, tá bom? Romanos capítulo 5. Nossa última live, nós tratamos de Romanos capítulo 8, do 31 ao 39, sobre os motivos de sermos mais que vencedores. Foi a última live que nós transmitimos. Hoje nós iremos tratar sobre as bênçãos da justificação. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Quero tratar sobre as bênçãos da justificação. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, da qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não traz confusão. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, é o que diz a minha tradução. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só que versículos maravilhosos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estar mais uma vez cultuando o teu nome, junto com a minha esposa, a irmã Thalita. Nessa oportunidade nós compartilhamos através das redes sociais esse nosso culto esse, ó Deus, aonde chega em vários lares, em alguns lares, que vidas sejam tocadas, que a palavra de Deus vá de encontro aos corações, que vidas sejam transformadas, ó Deus. Eu não posso transformar a vida de ninguém, mas o Senhor pode. Quantas pessoas estão aflitas, quantas pessoas sofrem, precisando de uma palavra de encorajamento, de ânimo, e que teu Espírito Santo aplique cada princípio, cada parte das Escrituras, toda ela nos corações, que será ensinado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Meus amados irmãos, o propósito da carta de Paulo aos Romanos, como um todo, ele tem como propósito mostrar suas credenciais à igreja em Roma. Acredite-se que Paulo estava em Éfeso quando escreveu a carta aos Romanos, querendo ele ir visitar os irmãos de Roma. Mas antes de visitar aquela igreja, na verdade ele não queria nem tanto só para Roma, ele também queria ir para a Espanha, né? Pregar o evangelho em outras partes do mundo que ainda não tinham ouvido o evangelho. Aí Paulo se apresenta aos romanos. A divisão de Romano é muito clara, muito fácil, né, de aprender, onde existe uma parte doutrinária sobre as doutrinas que o apóstolo Paulo acredita, sobre a depravação total, sobre a salvação mediante a fé, justificação pela fé, santificação. Essas doutrinas, outra doutrina que Paulo acredita, né, que as Escrituras ensinam, é a restauração de Israel, Israel como nação, Israel como judeu, né, indivíduos também. Essas divisões de Romanos está do capítulo 1 até o capítulo 11, é doutrina pura. Do capítulo 12 ao 16, onde ele encerra, as partes práticas. Então, Romanos 5 está no coração do livro doutrinário, onde o nosso apóstolo Paulo vai orientar, vai ensinar de que todos nós que somos cristãos, todos nós que entregamos a vida a Cristo, somos salvos. O resultado dessa salvação, o efeito dessa salvação, assim que você crê, chama-se justificação. É um dos efeitos da salvação. Quando você crê em Jesus Cristo, nós somos santificados, nós somos justificados. E existe, claro, uma glorificação que só vai acontecer quando nós formos arrebatados, tá certo? Ou então quando Cristo vier buscar a igreja, dos dois um. Mas o interessante é que Paulo diz que ele dá uma ênfase sobre a justificação pela fé. Ser justo
Ser justificado é quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e aplicou a sua vida de santidade, aplicou a sua justiça. Cristo foi um homem reto, perfeito, não teve falhas, né? Nós chamamos de Cristo, chamamos ele de Jesus Cristo, chamamos de Deus. E esse homem que viveu sobre a terra teve uma vida plena. E essa santidade, essa justiça de Cristo foi paga na cruz do Calvário. E a partir daí, quando você crê em Jesus, você se torna um homem justo e justificado. Porque não foi você que comprou a sua justiça. Ela foi outorgada, ela foi dada a todos aqueles que creem. Então o ponto aqui, doutrinário de Romanos capítulo 5, é as bênçãos desta justificação. Rapaz, quer dizer que eu sou justo em Jesus Cristo? Quer dizer que Deus olha para mim e vê um homem justo por causa do sangue de Jesus na minha vida? Exato. Se não fosse o sangue de Cristo, se não fosse o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, nós não seríamos justificados. É tanto que a ênfase de Paulo é a justificação pela fé. Não existe uma obra que você faça que possa torná-lo justo diante de Deus sem a vinda de Cristo. Porque quando você faz uma obra de justiça, nós fazemos 10 de injustiça. Então não dá para comparar a justiça, a justificação que Deus exige, que ela deve ser perfeita, ela deve ser plena, sem a obra de Cristo. Por isso que Paulo diz, sendo, pois, justificados pela fé. Então, a forma de nos tornarmos justos, a forma de sermos salvos, a forma de sermos restaurados por Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Cristo, ele é a ponte, ele é o mediador para que essa justificação chegue até nós, justificação de Deus. E nós temos aqui algumas bênçãos desta justificação. Temos 4. A primeira está muito clara, está aí no versículo 1. Diz aí, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira bênção da justificação pela fé, Paulo vai dizer, a paz com Deus. Qual é a diferença de paz com Deus para a paz de Deus? É simples. Paz com Deus é porque, como eu disse ontem, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos por natureza. Nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, andávamos segundo o curso desse mundo, com a inclinação da carne, seguindo o príncipe da potestade do ar. Essa era a nossa vida sem Deus, longe de tudo aquilo que agradara a Deus. Mas a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser amigos de Deus. Mas o ponto mais interessante é que não existe mais guerra. Há uma trégua, há uma paz. Aí o apóstolo Paulo diz assim, rapaz, agora, quando você é justificado, quando você se torna um filho de Deus, você passa a ter paz com Deus. Deus não quer mais, não há mais condenação da parte de Deus para nós, para aqueles que creem em Jesus Cristo. Não existe mais a ira de Deus a ser derramada. Pelo contrário, aonde havia um muro de inimizade que separava-nos, que era o pecado, agora existe uma ponte chamada Jesus Cristo, que nos dá acesso à paz com Deus. Então, paz com Deus é quando nós cremos em Jesus Cristo e nós não somos mais inimigos. Nós somos agora amigos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos família de Deus. Pastor, então qual é a diferença de paz com Deus e paz de Deus? A paz com Deus chama-se a causa. A causa. Por Cristo ter morrido na cruz, nós não somos mais inimigos. Agora eu tenho paz com Deus. E paz de Deus é o efeito. É o efeito. A paz com Deus é a minha amizade entre Deus. Não existe mais nenhuma inimizade. Não existe nenhum muro de separação. A paz de Deus é o que está dentro de nós, dentro do nosso coração. É o que Deus coloca no coração de todo aquele que crê. Apesar de todas as guerras em nossa volta, apesar de todas as tribulações que nos cercam, existe uma paz de Deus dentro de nós. É Ele que aplica essa paz, é Ele que nos dá tranquilidade, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá encorajamento, mesmo que nós não tenhamos tudo isso.
mas Cristo Jesus tem. E esse efeito chama-se paz de Deus. É a primeira bênção. Já pensou? Isso já é uma bênção maravilhosa. Só em nós ser justificado pela fé já estava de bom tamanho. Mas como se não bastasse, o apóstolo Paulo diz: você tem paz com Deus. A segunda bênção, que é uma ligada à outra, todas elas dependem uma da outra, está no versículo 2, no início do versículo 2. Paulo diz assim: pelo qual, já que nós temos paz com Deus, mediante Cristo, por Jesus Cristo, Paulo diz, obtivemos também acesso pela fé a esta graça da qual estamos firmes. Eu paro aqui. Você sabe o que a bênção está clara aqui? É o acesso a Deus. Glória a Deus. Nós não tínhamos acesso a Deus, nós não podíamos falar com Deus e Ele nos responder, eu não havia garantia de resposta, nós éramos inimigos ferrenhos, Ele queria me condenar porque era justo, e eu merecia ser condenado porque era pecador. Mas a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, há uma paz entre eu e Deus, e essa paz produz em nós, o efeito dela chama-se acesso a Deus. O autor de Hebreus vai dizer que agora nós temos acesso ao trono da graça. Pode chegar tranquilo, despreocupado ao trono da graça de Deus. Agora nós temos acesso ao Santo dos Santos por causa de Cristo. Agora nós podemos dobrar os nossos joelhos e falar diretamente com Deus sem a necessidade de intermediadores que eram os sacerdotes. Você pode falar com Deus, você tem acesso a Deus. Você que crê em Cristo e torna-se um filho de Deus, não duvide do acesso, da disponibilidade. Você agora tem carta branca, porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Agora nós podemos orar e Deus pode nos responder. Nós podemos louvar e Deus pode receber o nosso louvor, a nossa adoração. O Paulo diz: agora você tem acesso até Deus por causa de Jesus Cristo. Agora você tem a paz com Deus. Você não é mais inimigo de Deus. Você não está mais distante. Era impossível termos acesso a Deus sem a vinda de Jesus Cristo, sem o preço que Jesus Cristo pagou. Então essa é a segunda bênção da justificação. A primeira é a paz com Deus. Nós não somos mais inimigos. A segunda é acesso livre. Pode orar, crente, que há um Deus no céu para lhe ouvir. Pode falar em nome de Jesus, que é uma resposta de Deus para nós, mesmo que a gente não goste da resposta, mas de certeza Ele responde, porque agora nós temos acesso a Deus. A terceira bênção, está muito claro, no finalzinho do versículo 2, Paulo diz assim: a esta graça da qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que esperança é essa? Esperança da glória de Deus. Que bênção é essa? Meus irmãos, nós entendemos que a glória de Deus que está para ser revelada é a vinda de Jesus Cristo. Essa é a maior esperança que a igreja tem. Essa é a maior esperança que a igreja tem. Que a certeza que eu tenho que Jesus Cristo virá é porque Ele veio a primeira. Se Ele não tivesse vindo a primeira vez, ter morrido na cruz, cumprindo como diz as Escrituras, Ele morreu como diz as Escrituras, ressuscitou como diz as Escrituras, e Ele prometeu que viria, como diz as Escrituras. Então a certeza que Ele virá a segunda vez é que Ele veio a primeira. Meus irmãos, aquele que foi fiel para cumprir a primeira parte da sua missão, será fiel para cumprir a sua segunda parte. Ele disse: eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A bênção da justificação é a esperança da glória de Deus. É a esperança de estarmos com Deus para sempre. É a esperança da vinda gloriosa de Jesus sobre as nuvens com as suas miríades de anjos. Todo homem que é justificado pela fé, toda mulher que crê em Cristo Jesus, tem essa esperança da glória de Deus. Você já pensou
Se a nossa esperança fosse só essa miséria que estamos aqui nessa terra, se fosse só essas lutas, as tribulações, as doenças, que esperança é essa neste mundo corruptível, que a cada dia que passa a situação fica pior? A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está na glória de Deus. A nossa esperança firme e inabalável é a volta de Jesus Cristo para buscar o seu povo. É uma esperança incorruptível, é uma esperança inquebrável. Nada quebra essa certeza que Cristo virá. Aí o apóstolo Paulo diz, é outra bênção da justificação pela fé. Todo filho de Deus tem paz com Deus, todo filho de Deus tem acesso a Deus e todo filho de Deus tem a esperança da glória de Deus. Um dia nós estaremos nos céus, meu amado irmão, desfrutando da glória de Deus, contemplando a sua santidade. Com certeza nós não veremos, porque não seremos dignos de vê-lo, mas pelo simples fato de estarmos sentindo a sua glória, sendo abençoados por sua presença nos céus, será suficiente a nossa alegria, será suficiente a nossa satisfação. A quarta e última bênção que o apóstolo Paulo diz sobre a justificação pela fé. A primeira bênção é paz com Deus. Segunda bênção, acesso a Deus. Terceira bênção, uma esperança inabalável. E a quarta é a maturidade cristã. Todo cristão, todo homem justificado pela fé, ele tem um caráter aprovado. Pelo menos ele deve ter. Está aí no versículo 3 e 4. A gente não gosta do versículo 3, nem muito menos do 4. Mas eles estão na Bíblia para o nosso ensinamento. O que diz aí no versículo 3 e 4? Não somente isto. Paulo está dizendo assim, olha, além de nós ter a esperança da glória de Deus, tem mais. Tem mais. Nós não ficamos felizes só com isso, não. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Meus amados irmãos, nós passamos pelas mesmas tribulações que os ímpios, as mesmas. Mas há algo que as tribulações fazem só no cristão. O ateu, ele passa pelas mesmas tribulações que um cristão. Um ateu fica desempregado. Um ateu morre de bala perdida. E um crente também. Fica desempregado, morre de bala perdida, se bem que a bala perdida foi achada nele, né? Um cristão bate o carro, um cristão enfrenta crise financeira, infelizmente há divórcio entre cristãos. Todas as tribulações que um ímpio passa, um cristão passa. Não muda a tribulação em si, não muda. Mas o que a tribulação produz muda no indivíduo. É diferente o resultado da tribulação na vida de um crente em Jesus Cristo e o resultado da tribulação na vida de um ímpio, na vida de alguém que não teme a Deus e tem uma vida de impiedade. Qual é a diferença? A tribulação é a mesma, mas o que ela produz é o propósito dela. A tribulação, ela não vem para destruir o cristão. As provações, elas não vêm com o objetivo de nos matar. A provação, mandada por Deus, controlada por Deus, ela tem um propósito de nos amadurecer. De nos tornar cristãos maduros, cristãos experientes, uma fé robusta, uma fé sólida. Você acha que as provações da vida, elas vêm para quê? É para nos provar. E dessa provação nós podemos ser aprovados, como diz Tiago capítulo 1. Então Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, vamos se gloriar nas tribulações. Espera aí, Paulo, você está ficando doido? Você quer que a gente se glorie nas tribulações? Sim, porque há um propósito nela. E o propósito está no finalzinho, ela diz, a tribulação produz perseverança. A palavra perseverança aqui, ela tem o seguinte significado, caráter aprovado. Perseverança é alguém que adquiriu experiência na vida e ele se tornou alguém melhor. Então, quando nós passamos tribulações e no final dela
nós adquirimos perseverança, nós adquirimos maturidade, nós adquirimos um caráter aprovado por Deus. Então as tribulações, ela tem esse propósito de tornar você um crente maduro. Ô meu irmão, o que você está fazendo com as provações da sua vida, meu irmão? Você está praguejando, meu irmão. Você não tem nenhuma lição a aprender com tudo que estamos sofrendo. Você não tem nenhuma lição a tirar para a sua vida em tudo que estamos passando, meu amado irmão. Amadureça, fortaleça a sua fé, dependa mais de Deus. Veja que essas tribulações e provações, há um Deus por trás de tudo isso que governa os céus e a terra, que quer nos ensinar e quer nos amadurecer. O apóstolo Paulo diz: nos gloriemos também nas tribulações, porque as tribulações produzem um crente maduro, um crente experiente, uma fé robusta. Não somente isso, ele continua, versículo 4: a perseverança produz experiência. Era justamente essa palavra que significa crente aprovado, né? Foi um equívoco meu. Perseverança é a capacidade de resistir um sofrimento por longo tempo. Perseverança, paciência. Todos nós passamos uma aflição, mas a capacidade de passarmos sem reclamar durante um tempo, durante um período mais longo, estendido, é a perseverança, é a paciência. E o apóstolo Paulo diz que a perseverança produz experiência. O crente experimentado é um crente maduro, irmãos. Meus irmãos, nós podemos dizer às gerações futuras o que nós enfrentamos com essa pandemia. Meus irmãos, a última pandemia, se é que foi pandemia, foi a peste negra, do ano de 1500 para cá, aonde os nossos reformadores passaram por ela, onde matou a terça parte dos europeus, onde matou, só Deus sabe quantas pessoas foram mortas pela peste negra. Não há um histórico de pandemia aonde houve um isolamento. Pelo menos a nossa geração não viu isso, a geração passada também não, a retrasada também não. Então nós estamos passando por algo que o mundo não passou, que essa geração do globo não passou. Então nós não somos privilegiados quanto a uma miséria dessa, mas nós também não devemos deixar passar batido, sem tirar nenhuma lição de experiência, sem pedir para que Deus fortaleça a nossa fé, nos tornemos cristãos mais confiantes, passemos por isso, meu amado irmão, com alguma lição para toda a vida. Então, um cristão maduro é uma bênção da justificação pela fé. Aí Paulo continua dizendo: olha, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Meu irmão, toda tribulação que um crente passa não é o final da vida dele. Nós sempre temos esperança. Pastor, mas o crente fulano de tal morreu. Sim, mas ele morreu com a esperança de que vai ressuscitar para estar com Cristo para sempre. Ele morreu sabendo que Cristo é a nossa esperança final, é a nossa última esperança. Meu amado irmão, nós somos diferentes dos ímpios. Nós temos uma esperança incorruptível. E Paulo está dizendo: olha, querido, todo cristão precisa ter o caráter provado. Todo cristão precisa ter experiência com Deus, a maturidade, o caráter cristão, ele é experimentado. Eu não estou dizendo que é fácil. Em nenhum momento eu disse isso. Eu não estou dizendo que é moleza. Eu não estou dizendo também que é uma coisa boa, no sentido de trazer conforto ao nosso corpo. Não é nada disso. O autor aos Hebreus, capítulo 6, ele vai dizer que as provações de Deus, de início elas são amargas, mas no final ela produz uma doçura, porque a gente amadurece, porque a gente confia mais em Deus, no final, não é no início não. E ele encerra dizendo o seguinte, ele diz: olha, versículo 4, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Versículo 5, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Preste atenção, crente. Eu vou ler o início do versículo 5. Por favor, preste atenção. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados.
Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo cristão maduro, todo caráter do cristão diante das provações, não é para humilhá-lo no sentido de colocar baixo. É o contrário. Paulo diz, olhe, a esperança que nós temos, ela não nos decepciona. Mas por que não decepciona, Paulo? Diante de tanto sofrimento, aí Paulo diz, por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então é o Espírito Santo que nos dá força para ter paciência, experiência, esperança. É o Espírito Santo que faz com que a gente não se decepcione. Meu amado irmão, eu falei 4 bênçãos da justificação pela fé. Primeira bênção, a paz com Deus. Segunda bênção, acesso a Deus. A terceira bênção é a esperança inabalável, uma esperança gloriosa, a esperança da glória de Deus. E a quarta bênção, que a justificação produz no crente genuíno, é um caráter cristão aprovado. Diante de tudo que estamos passando, tem essa bênção, irmão. Tem um caráter aprovado. Sabe que você tem acesso a Deus. Sabe que o Espírito Santo está dentro de nós e nos ajuda todos os dias com a força que precisamos. Essa é a minha reflexão de hoje.